Olá, eu sou Juliana Bordalo e a gente está começando mais um episódio na Onda da Cultura. Vou começar fazendo a minha descrição. Sou uma mulher cis de pele parda, cabelos cacheados abaixo dos ombros, tom castanho com luzes pra fazer. Tô vestindo uma blusa branca de mangas quase compridas, com listras verticais bordô, calça bege e tênis branco. E tô aqui com uma convidada especialíssima numa responsa gigantesca de entrevistar essa mulher, Adriana Coutinho, jornalista, Obrigada, colunista, escritora. Então a gente tem muita coisa para falar aqui hoje. Dri, obrigada. Novidades sempre são boas, né? Obrigada, eu que agradeço, Ju, pelo convite. Vou aproveitar e também fazer a minha descrição. Eu sou uma mulher baixa de 1,54 m, estou sentada, não dá para ver tanto, né? Mas eu visto um jeans que é sustentável, da moda regenerativa. Estou com uma espécie de casaquinho de manga curta, da cor bege, bem nude. E tenho cabelos curtos, castanhos e olhos castanhos. Maravilhosa. Obrigada pelo convite. Imagina, eu que te agradeço por aceitar. Eu acho uma responsa gigantesca. Gente, vocês que já viram ela tanto na televisão, eu tá entrevistando ela, tipo, ai meu Deus, eu sou palhaça. Comunicação e arte se combinam, sou sua fã também. Estamos em casa. Ah, Adri, que delícia, assim. E a gente hoje... Não é você que vai estar entrevistando. Hoje vamos conhecer... É pior, viu? Porque é jornalista ser entrevistada. Por isso que a gente quer fazer esse trocadilho aqui no programa nessa temporada, que é colocar vocês aí, saber quem é essas pessoas que estão aí atrás da tela, que a gente vê há tanto tempo, né, comunicando, e que tem um lugar, assim, que eu acho muito interessante do jornalismo, que é diferente, pelo menos dentro da minha concepção, assim, que é diferente, por exemplo, de atriz de novela, quando a gente fala de tela. Porque eu acho que o jornalismo, quando vocês falam, são lugares que a gente se reconhece. Então parece que a gente tá perto, muito né? Que a gente conhece muito, tá muito próximo do jornalista. A novela, por exemplo, tá a um distanciamento, né? É uma ficção, né? De uma certa forma. Exato. Então vocês, assim, a gente começa a achar que a gente conhece vocês muito. É maravilhoso. Esse retorno, né? Esse contato, mesmo que às vezes à distância, quando a gente recebe muitas mensagens nas redes sociais de telespectadores, até hoje eu recebo, é um carinho que tem valor. É aquele carinho que você vê que a pessoa te acompanhou, gosta do seu trabalho, te dá um retorno. Aí quando você responde, nossa, você tá respondendo... Gente, mas nós não somos artistas, somos pessoas como vocês, né? Então é bem legal, é bem gostoso. Idri, a gente tá aqui hoje para saber de você. Tá? Essa pessoa que tá assim atrás das câmeras, que sempre comunicou tudo para nós. Você sempre quis ser jornalista, isso já estava nos seus planos desde pequena, ou a vida te empurrou para essa carreira? Acho que a vida empurrou, sabe, Ju? Porque eu digo que quando a gente tem um propósito e eu acredito em Deus, a gente é conduzido para o nosso propósito. Então eu era muito jovem, ainda no ensino médio, quando na época que a gente estudava era colegial, o termo certo, né? Eu tinha uma professora de língua portuguesa e literatura que adorava os meus textos. E eu tinha uma mania, as pessoas buscam livros para ler, eu buscava o Aurélio. Então eu adorava entender um pouco mais de palavras difíceis, os significados. Então eu folheava o Aurélio e anotava. E eu tinha também um dom assim para escrever poesias, eu adorava. E eu utilizava as palavras difíceis. Então, quando tinham tarefas na escola ou provas, ela sempre me chamava e falava, você tem uns textos muito densos. Mas não perde o seu estilo, eu acho maravilhoso. E aí, num belo dia, ela conversou comigo perguntando, você já sabe o que vai fazer na faculdade? O que vai fazer de faculdade? Eu falei, olha, eu tô na dúvida, eu gosto muito de medicina, penso em ser médica. Aí ela falou, você já pensou em fazer jornalismo? Aí eu falei, não. E naquela época a TV Tribuna estava começando com a transmissão, tinha o jornal A Tribuna também, mas eu nunca pensei em trabalhar na área. E aí ela foi me apresentando o jornalismo, me falando o que ela estudou e na verdade nunca exerceu. Ela era jornalista, mas foi dar aula depois de gramática, português, literatura. Eu fui me interessando e quando eu prestei vestibular, eu fui muito eclética, né? É muito geminiana. Eu fui para publicidade, propaganda, medicina e jornalismo. E no final das contas eu passei em jornalismo, fiz Unisantos. E eu acho que foi um propósito mesmo, não tenho certeza. Nunca imaginei trabalhar em televisão. Meu sonho na faculdade era trabalhar na revista Abril. Então eu tinha vontade de trabalhar escrevendo, né? E no final das contas, eu não passei num concurso que tinha lá de trainee.
Chorei a beça, porque na época a mensagem, a resposta vinha pelos correios. Eu lembro que eu peguei a carta, eu olhei e falei, ai, não vou abrir agora. Demorou um dia para eu abrir, quando eu abri eu vi que não... E aí, tudo é um propósito. Meu primeiro emprego aos 17 anos foi numa empresa de comunicação, que foi a Mar Comunicação. Comecei como recepcionista. Aí, 6 meses depois, eu fui promovida a roteirista de intervalos comerciais, que é quem, na época, fazia a programação dos comerciais. Então, os concorrentes não deveriam ficar no mesmo bloco. Quando ficavam, tinham que iniciar o bloco, o outro finalizar. Então, eu aprendi muito isso. E depois eu fui convidada para ser redatora publicitária fazendo jornalismo. Mas eu digo que foi uma grande escola. E a Viviane Fernandes, que hoje é coordenadora de marketing do Shopping Parque Balneário, era minha chefe. E ela é publicitária. E ela falou, Dri, aproveita, porque você tem uma criatividade muito grande. Explora ela, e se você levar a tua criatividade para o jornalismo, já vai ser um diferencial. E realmente foi isso, né? Eu aprendi a redigir, gravar, participei da pós-produção, então eu escolhi as vozes dos locutores para gravar os comerciais. Naquela época era a época auge, era a época áurea do rádio, né? Então a gente ganhava por cada comercial que era regravado. Então eu fui aprendendo. E aí minha primeira oportunidade em TV foi, na verdade, numa TV fechada, TV Cosipa, na época tinha, uma TV corporativa. Velha, né, gente? É velha! Não, eu sou filha de Cosipano. Ah, então você sabe bem. E eles, na época do refeitório, na fase do refeitório, né, eles passavam um telejornal que era produzido por uma produtora, né, independente, eles contratavam, e eu fui repórter em algumas edições. Foi meu primeiro contato com televisão, mas eu não tinha ideia, não tinha vontade, imagina. E aí veio a VTV, eu trabalhava em rádio, cheguei a trabalhar na Prefeitura de Santos na assessoria de comunicação. E aí veio a VTV, que era a caçula das TVs regionais, e eu fui convidada a implantar um jornalismo, sendo que eu nunca trabalhei em TV. Então foi um baita desafio, mas como eu nunca neguei desafio na minha vida, vai com medo mesmo? Geminiano. É geminiano, né? Eu falo assim, o medo aprisiona, e a coragem faz você ser livre, né? E aprender, mesmo se você errar. E aí foi, a televisão entrou na minha vida com a VTV. Aí fui indo pra Record, depois parei da TV Tribuna. E assim foi indo, né? E hoje tem aí uma novidade, né, Dri? Que não se afasta nem um pouco desses teus prazeres, dessa tua paixão pela escrita, né? Porque você continua escrevendo, né? Você está com a coluna no Jornal da Orla, falando de empreendedorismo. E acho que quero ressaltar e te parabenizar, porque acho importante ter esse espaço para as pessoas locais, né? Eu acho que, nesse sentido, o Jornal da Orla tem feito um bom trabalho, um ótimo trabalho em relação a isso. Porque, sim, vem potencializando tanto artistas, que tem também a parte da cultura, eles estão sempre colocando... Você foi matéria, falando da sua carreira de 25 anos. Foi. E foi uma matéria muito linda. Foi. É uma espécie de revista, né? O Jornal da Orla vem com essa identidade, uma identidade diferente. Eu acho muito bom, assim, sabe? Porque a gente vai conhecendo o trabalho dessas pessoas, que é tão genuíno, né? Então, potencializa quando você vai falar de empreendedorismo. E o empreendedorismo, é claro, que tá super em alta agora, quando a gente vai falar sobre isso, economia criativa, economia circular. Eu acho que a gente sempre tem que compreender muito bem a diferença de cada uma delas, né? E eu tomo um cuidado quando eu falo de empreendedorismo cultural, que eu sou uma defensora do empreendedorismo cultural, não entendendo que a cultura é um produto nesse sentido mercadológico, mas que tem que ser sustentável. Então, se a gente também tem que vender, se a gente também tem que buscar... Cara, é o empreendedorismo, não tem... Na verdade, todos nós somos, né? Não é, eu acho que o ser humano é empreendedor de natureza, né? Mas eu quero, gente... Ela tá aqui, falar dessa novidade que tá aí, ó, tá aí já fresquinho, quentinho no forno, né? Que é a Dri, escritora para crianças. É uma surpresa, nem eu mesma consigo entender um pouco como isso foi parar na minha vida, porque o empreendedorismo vem de família, né? Eu sou de uma família italiana, então meu bisavô veio com 5 anos de idade, lá da Europa, na época da Segunda Guerra Mundial, veio com os pais dele e aqui formaram família, foram crescendo. Então, o meu bisavô, ele teve uma loja conhecida no centro de Santos, que na época, imagina, começou ali, né, o povoado de Santos. Depois foi se espalhando. E eu acho que eu trago no sangue, esse espírito do empreendedor. Então, eu vi o meu tio, meu avô,
o meu pai sendo empreendedor, e eu sempre fiquei fascinada por aquele meio. Mas minha vida sempre foi uma CLT, até 2, 3 anos atrás. E aí eu comecei a costurar, por exemplo, para ter uma válvula de escape, virou negócio. E aí eu tenho uma marca que se chama Santo Pano com TH, tá um pouquinho parada. Eu começava a costurar bolsas, eu costurei até roupa para mim, eu já costurei. Mais uma novidade, a parte da costura eu não sabia, gente. Autodidata. E aí, o empreendedorismo nasceu assim na minha vida. E aí eu comecei, depois de uma transição que eu fiz na carreira, saí da TV Tribuna, meus amigos sabem desse meu lado empreendedor. E eu fiz o Empretec, eu ganhei o Empretec do Sebrae, então eu sou uma empreteca, que é um curso imersivo criado pela ONU, depois da Segunda Guerra Mundial, maravilhoso, eu recomendo para todo mundo. Você precisa de tempo, é uma semana, eles estão até com uma nova roupagem, mas vale muito a pena para quem é empreendedor. E ali eu criei, depois do Empretec, o Por Conta Própria, que é um podcast no meu canal do YouTube, ele ficou por uma temporada de 4 meses, mais ou menos. E dali nasceu uma outra ideia. Eu fui convidada para levar o Por Conta Própria para o Jornal da Orla em fevereiro do ano seguinte. E foi aí que eu comecei a escrever. Então, semanalmente, eu trago sempre uma história de um empreendedor e eu faço uma espécie de curadoria. Então, são empreendedores dos mais diversos segmentos. São empreendedores do mercado informal, empreendedores que são microempreendedores individuais, que têm grandes empresas. E é uma espécie de brand content, na verdade, que a gente fala hoje, né? Então, eu conto a história usando um storytelling bem bacana, com uma certa escrita criativa no começo, e depois eu conto a história do empreendedor. E deu super certo, é uma das colunas que realmente é mais lida, até meus amigos do jornal, né, os editores, quero mandar um abraço até para o Gustavo Klein, que é um querido, o André também, que faz todo esse trabalho, me ajuda na diagramação. A Isabela também que está lá, também é uma fofa. Uma fofa. Então são bons profissionais, grandes profissionais, e as pessoas têm me procurado para contar suas histórias, e isso que é legal, né? Então é o empreendedor que precisa de visibilidade. A gente tem muita gente boa aí no mercado, inclusive empreendedores que participam de bazares porque não tem uma loja física. E aí outro dia eu fui convidada pela Super Eco para ir para um evento com empreendedores que fazem produtos usando como meta a sustentabilidade, lá no Litoral Norte, em São Sebastião. Sim. E foi lá que eu conheci a Nádia Alonso, que é a dona da editora Cria, e ela é uma ilustradora. Conversando com ela, eu falei, olha, me apresentei e falei, olha, eu tenho várias histórias, estava pensando em escrever um livro, reunindo uma coletânea, fazer uma coletânea de todas as histórias de empreendedores. Ela, olha, eu tenho uma outra ideia. Vai para casa, pensa, por que você não escreve para criança? Eu falei, eu escrever para criança? Nunca escrevi para criança. Ela porque você está falando que identificou durante a sua trajetória como jornalista e repórter um grande problema no empreendedorismo jovem. Tem muitos jovens que querem empreender e não tem rede de apoio. Eu identifiquei isso muito na vida de repórter. Aí eu falei, nossa, é verdade, né? Aí eu fiquei lá maturando a ideia, e aí eu resolvi fazer um teste. Ela faz o teste. Aí eu escolhi a história da Aline Curzi. Esse vestido que eu tô, inclusive, utilizando é da moda dela, é uma moda sustentável, que é uma moda que cuida do meio ambiente. Ela foi inovadora aqui na região. Ela trabalha com tecidos da Semear, que vem do sul do país, então é desfibrado, refibrado. São tecidos resistentes, que não utilizam quase água, nem produtos químicos que agridem o meio ambiente. Eu resolvi pegar a história dela e falei, vou transformar numa história lúdica. Aí eu escrevi, só que eu tenho uma afilhada de 4 anos. Aí eu falei, por que não utilizar a minha afilhada de 4 anos como uma contadora de história? Então eu escrevi uma história sobre a perspectiva da minha afilhada, com o objetivo de estimular o empreendedorismo jovem desde a educação de base, para que as crianças elas cresçam sabendo que podem ser agentes de transformação, podem e devem estimular o consumo consciente. Você só compra com necessidade, sabendo a origem, enfim. Entendam de gestão, de educação financeira, que coisa que a gente nunca teve na escola. Por isso a gente vê tanta gente endividada. Sim. Então, eu resolvi plantar mesmo essa sementinha, deu super certo. Então, tá aí na pré-venda. Maria Clara, que é o nome da minha afilhada, e a costura mágica de Aline, que é a personagem. Trago 2 QR Codes na obra, que eu penso muito na questão também da inclusão. Então, a minha voz empresta para o audiolivro, eu conto a história com a minha voz.
E tem também um outro QR Code que é o testemunho gravado da personagem. Ela conta a história dela como empreendedora. E quero transformar as histórias de empreendedorismo que eu já contei em histórias lúdicas. Então, é uma coleção chamada Por Conta Própria para Criança. Ah, eu achei genial. Parabéns, Dri. Obrigada. Parabéns. Não, porque é muito genial. É muito importante a gente trabalhar mesmo essa base, né? Eu acho que cada vez mais as escolas vêm entendendo a importância de falar sobre educação financeira, mas eu acho que estamos ainda, né, ali caminhando, engatinhando, né? Tá muito embrionário essa ideia. Não tem palavras difíceis no livro, Não né, tem, Dri? não tem, porque não poderia ter, né? Palavras fáceis, de uma forma lúdica, bem leve. E a ilustração da Nádia, porque a Nádia é uma artista, ela é mineira. E eu nem tenho palavras, porque ela desenha na mão, ela recorta com a tesoura e depois ela digitaliza aquilo. Fica lindo o trabalho dela. Ai, que legal. É bem bacana, é bem colorido, sabe? Coisa que criança... E aí encontra o livro na pré-venda no site. É, no site da própria editora Cria. Tá. Tem o link também nas minhas redes sociais, na minha página do Instagram, eu tenho na bio o Linktree. No Linktree tem várias abas. Numa das abas existe a venda do livro. Então. E agora em março, está chegando, né? Eu vou fazer um evento para o lançamento oficial com já os livros físicos nas mãos, né? Então já segue as redes sociais da Dri para ficar atenta ali a qualquer data desse lançamento, desse evento, e não perde não, porque ó... E o meu sonho é entrar nas escolas, né? Porque esse é o propósito, é democratizar a obra, né? Para que os educadores utilizem a obra até nesse... Tem muitas escolas que estão utilizando o empreendedorismo como ferramenta de aprendizado, né? Sim. Até para estimular. Tem muita gente que tem vontade de empreender, é um artesão, tem dons e ainda não descobriu, né? Não, e é ótimo. E a criançada adora fazer para vender. Meu filho é um. Se deixar ele faz boneco, ele já quer vender o boneco na escola. Aí ele diz que vai ser bonequeiro quando ele for adulto. Então, e ele faz realmente, ele é um escultor, assim, eu fico impressionada com as coisas que ele faz e os detalhes que ele coloca. E ele leva para a escola para vender. Outro dia ele colocou até chaveirinho. Gente, ele é um microempreendedor individual, só não está registrado ainda. Então a gente tem que incentivar e também entender, construir essa base de como empreender, né? Entender que não, claro que não tirando nenhum mérito do trabalho CLT, não é nada disso, mas sim, a gente consegue trabalhar sendo autônomos e vamos trabalhar muito, sim, mas também trabalhar 8 horas por dia também é cansativo, gente. Então tudo é cansativo de qualquer maneira, é só a gente fazer o que a gente gosta, que eu acho que aí isso tá a potência máxima da nossa existência. E sabe uma coisa interessante, rapidamente, Ju, é nós como pais incentivarmos mesmo o empreendedorismo da forma que os nossos filhos entendam que para você ter dinheiro, existe um sacrifício, existe um trabalho. Eu conheci uma empreendedora de uma empresa muito grande de automação que ela está incentivando os filhos a abrir uma pequena empresa. Ela comprou alguns materiais que são para uma alimentação saudável, eles gostam de doces. Ela falou assim para eles, eu vou pagar um curso de marketing digital, vocês vão aprender, vocês vão criar a empresa de vocês e vocês vão vender doces saudáveis. Eu já tenho os meus clientes, eu posso ajudar vocês. E assim ela estimula não só o empreendedorismo, mas eles terem um ecossistema próprio financeiro. Porque uma das filhas tem 14 anos, vive pedindo dinheiro para sair, para ir ao cinema, para sair com os amigos. Por que não ela ganhar o seu dinheiro? E isso é transformador, é uma independência, né? Eu acho super necessário, Dri. Dri, agora a gente conheceu um pouquinho dessa tua trajetória, aí agora eu vou te puxar para as nossas brincadeiras. Ai, meu Deus, medo. E a gente vai começar com a brincadeira do Minhas Trilhas Sonoras. Quais são as músicas que compõem a tua playlist? Se a gente entrar ali naquela tua plataforma de música, o que a gente encontra, Dri? Eu sou roqueira, né? Você é roqueira! Eu adoro rock. E eu sou alucinada pelo Pearl Jam e pelo Bon Jovi. Eu digo que a música que ilustra a minha vida é It's My Life, do Bon Jovi. Tanto que quem entrar nas minhas redes sociais tá lá em destaque, porque é bem isso, eu sou uma pessoa bem múltipla, alegre, que gosta de arriscar. Eu digo que viver
é viver intensamente a cada dia, não perco oportunidades. Então, minha música é It's My Life, do Bon Jovi. Olha, gente, eu não estou fazendo propaganda pro Bon Jovi, juro. Porque já é a segunda que senta aqui e fala do Bon Jovi. A Vanessa Faro também. Ah, ela é também. Louca, ela é você roqueira tem a também. camiseta do Bon Jovi. Ah, mentira. Eu gosto tanto do Bon Jovi, que tem uma banda cover do Bon Jovi aqui na região. E eles sabem que eu gosto tanto deles, que quando eles se apresentam em alguma casa noturna, por exemplo, no Rusbé, eles me convidam. E eu já ganhei, inclusive, blusa deles. Sou do fã-clube. Viu só, Bon Jovi? Você tem que olhar pra Santos. Olha pra Santos, que agora a galera aqui te adora, gente. Pois é. Maravilhoso. Idri, então vamos pro próximo jogo, ó. Filme no sofá, livro na cama. Tudo bem que eu sei que livro na cama eu gosto de inverter às vezes, viu, gente? Porque se eu leio na cama, geralmente Dorme. eu durmo. Então eu prefiro estar sentadinha aqui, É o nosso ó, ritmo de trabalho. na postura pra não dormir. Mas a gente vai naquele filme no sofá, livro na cama. Qual filme que ou te marcou, ou que hoje em dia você fala, poxa, tem um filme hoje que tá aí nas plataformas e eu acho legal todo mundo tá assistindo. O que você indicaria pra gente? Eu indicaria nem é um filme, é uma série, mas ela é tão curtinha e ela é tão instigante, assim, você consome o conteúdo rapidinho, você consome os 3 episódios num dia só. Se chama Uma Nova Mulher, conta a história de 3 amigas e fala muito sobre constelação familiar. Eu adoro, eu já fui constelada, então dá super certo, eu acredito muito nisso. Que é uma terapia, de uma certa forma, alternativa. E o filme é tão lindo porque é uma produção turca. Eu adoro as produções turcas, eu gosto de ver filmes turcos. Eu acho que eles têm uma linda fotografia, eles têm esse cuidado, o roteiro deles eu gosto também. Então é um filme, digamos, não é tão água com açúcar, mas faz você refletir, principalmente nós mulheres. Uma Nova Mulher chama? Uma Nova Mulher. É uma figura feminina, sabe? E fala sobre as relações interpessoais, relacionamentos dos mais diversos, de trabalho, de vida amorosa, familiar, e com o cenário, o pano de fundo da constelação familiar. É um filme lindo, que é uma série, e eu super indico. Nossa, tá nas plataformas. Tá na plataforma, tá na Netflix. Ah, eu vou procurar. Porque a gente tá sempre fuçando. Eu gosto muito de ação, porque eu acho que a ação me deixa acordada, né? E ultimamente eu assisti, ontem mesmo eu assisti que eu não consegui dormir, gente. Eu tô inclusive bem cansada hoje, porque eu começo a ver o negócio, aí eu falo, por que eu vou dormir? Eu preciso saber o final disso. Aí eu vou ficando Você vai, nervosa. você vai. Eu quero assistir. Mas eu gosto também de policial, né? Eu fui uma repórter que eu só fazia coisa ruim, né? Era investigação, tragédia. Então eu era conhecida como a repórter porta de cadeia e de delegacia. Então tem aquela série brasileira que foi um sucesso. Ai, gente, como é que é o nome? Vou lembrar. Do Jogo do Bicho, não. Não, ela falava inclusive de violência doméstica. É uma série muito pesada. Meu Deus, numa noite... agora não me vem a cabeça. Não, a gente vai fuçar, então depois vocês colocam nos comentários. Eu tô com lapso de memória, depois dos 40. Mas é maravilhosa a série, ela foi muito bem aceita pela crítica, então eu vou ver se eu lembro durante o nosso bate-papo. Então vale a pena também assistir, apesar de ser pesada, mas fala de violência doméstica, que a gente vem falando muito. Sim. A gente vem aí de uma semana em que, infelizmente, a gente vê o que aconteceu em Minas Gerais, né? Um homem de 35 anos sendo ileso por estar vivendo com uma menina de 12, que nem tem ainda consciência do que está fazendo. Então, a violência da mulher... Eu acho que nem a violência cresceu, viu, Ju? Pela minha experiência como repórter, eu sempre falei isso. Eu acho que a violência, na verdade, ela é cada vez mais exposta e as mulheres estão com mais coragem também de denunciar. Sim. Mas eu acho que violência sempre foi... E a gente tá tendo mais meios também de expor, né? Porque eu acho que também a gente não tinha tantos meios de expor. É Verônica? Eu ia falar isso agora. Boa noite, Verônica. Bom dia, Verônica. Alguma coisa assim, bom dia, Verônica. É isso aí. Nossa, realmente, essa ela série é pesadé. ela é muito pesada, mas ela é muito boa. Ela é muito boa. Ela é muito boa. Eu assisti um filme que, quando eu coloquei, eu achei que era adolescente anteontem, que é eu também quero indicar, que é o Salve as Rosas, que fala sobre uma adolescente, uma criança que é uma influencer, mas na verdade, gente, é uma trama. A mãe, nossa, olha, você acaba, o filme é acabado, assim, não querendo nenhuma criança mais na frente da tela, sabe? Muito ruim. Salve a Rosa, salve Rosa, salve a Rosa. É aquela Clara Castanho. Ah, sim.
E quando eu coloquei achando que era um besterol, porque justamente falei, Clara Castanho, deve ser uma bobagem boa. Gente, é avassalador, assim, quando você pega a narrativa e a dramaturgia vai se desdobrando aquela trama e você vai vendo que, enfim, o que é saudável de fato para as nossas crianças aí serem essas influencers digitais, assim, olha, aquilo escancara na nossa cara. É muito bom, muito bom. E falando de leveza, rapidinho, eu gosto muito do Comer, Rezar e Amar. Eu gosto. Porque eu acho que fala um pouco muito de nós mulheres depois dos 40, da questão de ter um momento sabático, né? Eu acho que é um filme leve, inclusive acho que tá pra ter, acho que uma segunda versão, se eu não me engano, não lembro. Ai, tomara. Eu gosto também. Eu gosto. Também tô nessa depois dos 40, a gente vai gostar. Odri, um livro, tem? Sei que você falou que... Fora o Aurélio, que a gente já sabe que a Adriana ama o Aurélio, ela indicaria o Aurélio. Eu gosto muito de algumas obras da Adriana Pimenta, que é uma jornalista santista, que ela, inclusive, promove cursos de linguagem criativa, né, de textos criativos, de storytelling, é muito legal. Tem um filme que ela fala sobre os 40 anos, quando chega, sobre o título, inclusive, tem uma palavra assim, meu pentelho, quando eu descobri o meu pentelho branco, alguma coisa assim. É maravilhoso, porque é engraçado, ela conta a vida dela, ela conta uma tragédia quando ela fala da mãe que trava uma luta contra o câncer e, enfim, ela morre, mas ao mesmo tempo outras coisas acontecem na vida dela. Então, é a história da vida como ela é. E um livro que eu estou lendo no momento é a Biblioteca da Meia-Noite, que eu super indico, eu acho maravilhoso. Eu falo que os livros vêm na minha vida, acho que nos momentos certos. É um livro que fala sobre escolhas. Então, todo mundo na vida, às vezes a gente, quando chega depois dos 40, fica refletindo sobre a nossa trajetória, sobre as escolhas que a gente fez. E eu não me arrependo de nenhuma, por mais que algumas tenham sido dolorosas. E eu teria, de repente, feito de outra maneira, mas não que eu tenha me arrependido. E esse livro é incrível. Ele traz a história de uma jovem e num determinado momento do livro ela está numa biblioteca e todos os livros da prateleira ficam se movendo e são livros de escolhas que ela poderia ter feito. Ela está numa fase da vida dela que ela quer morrer. Só que aí ela entra nessa biblioteca e a bibliotecária apresenta para ela versões da vida dela se ela tivesse feito outras escolhas. E cada versão que é apresentada para ela sempre tem algum problema e termina numa infelicidade. Então, no final das contas, o livro eu ainda não terminei, mas ele faz nos refletir o seguinte: independentemente das escolhas que você faz na vida, são vivências e você tem que acolher. E todas as vivências sempre vai ter um problema, ou nada é perfeito na vida. Então, ele te faz refletir muito. Eu super indico. Biblioteca da Meia-Noite. Olha, boa indicação. Adoro indicação de livro. Você fala de escolhas, eu tenho um espetáculo que chama Escolhas. O meu solo é Escolhas. Que eu falo sobre isso, só que eu trago também, a partir das escolhas, eu trago perspectivas de violência de gênero, né, com a minha palhaça. E aí a gente, enfim, circulou com esse espetáculo aí em diversos lugares, inclusive bem vulneráveis pra gente tratar desse assunto. Mas é isso, né, quando... Cenário, né? Quando a gente, acho que as melhores circulações, assim, são em lugares periféricos e a gente tem circulado quase todos os anos nas Fundações Casas Femininas. Muito bom, parabéns pelo trabalho. É pesado, mas é necessário, assim, toda vez que a gente vai, a gente vê que a gente tem que voltar, sabe? Esse espetáculo, você vê, Dri, eu apresentei mais de 150 apresentações, a gente já fez esse meu solo. Eu não tive, todas eu tive denúncia após o espetáculo. Nossa, tô até arrepiada. Todas. Nunca eu terminei o espetáculo, as pessoas falaram parabéns e foram embora. Todas, alguém veio chorando, alguém veio relatar alguma coisa, né? Tanto que a gente tem parceria com a Thaís Périco, que é uma parceiraça, assim, nossa, do projeto, porque ela dá super suporte para tudo e quando a gente vai em ambientes mais ainda, que necessitam de um diálogo, acaba o espetáculo, a gente faz uma roda de conversa. Então, mas eu tô dizendo isso quando você fala, né? Quando a gente vai chegando depois, quando a gente começa a falar das escolhas, e foi algo mesmo que eu comecei a pensar, sabe? Nessas escolhas, nesse caminho, né? Por quê? Porque... É um propósito. Nesse... Te move. Exatamente. E por que a gente vai se colocando em situações, nos colocamos em situações vulneráveis, né? Que escolhas que eu fiz, que eu me tornei vulnerável e me coloquei nessa disposição, né? Enfim... Mas é isso. E você até me lembrou de uma situação, porque eu fiz palestras no campi do Rio Branco, em São Vicente, que é um lugar vulnerável. E eu até veio agora na minha memória,
Eu identifiquei muitos jovens com vontade de empreender, dezenas. E muitos deles não tinham rede de apoio, por isso que veio esse despertar de falar muito sobre o empreendedorismo. E aí, como eu tinha um veículo que me abraçou, eu aproveitei a oportunidade e agora estou escrevendo para jovem por isso. Uhum. E muitos, inclusive, com críticas dentro da família. Não, você não tem que empreender, você tem que terminar o curso e fazer uma faculdade. Faculdade é super importante, mas você também pode empreender simultaneamente. E numa das palestras, que eu sempre utilizo dinâmicas, eu identifiquei jovens com problemas pesados, inclusive de suicídio. Sim. Entreguei, inclusive, para a coordenadora. Falei, olha, presta atenção nesses jovens. E assim, numa dinâmica simples. Então, é nas áreas vulneráveis que eu sinto que o meu propósito está lá também. Que é ajudar essas pessoas. Porque a gente sabe que das dificuldades, né? Para um jovem que vive numa área vulnerável. Sim, sim. E tem tanto talento. São dificuldades e são outras oportunidades. Exatamente. Quando se tem. Sabe? A gente, aqui no Instituto, a gente atua em 16 territórios, 16 periferias aqui da cidade, a gente atua com os nossos projetos. E assim, a falta de oportunidades, ela está em todas. Não falta um território que não está faltando oportunidade, sabe? Porque eu acho que isso também, se a gente der um pouquinho de oportunidade, se há espaço para oportunidade, eles são totalmente capazes e maravilhosos para conseguir realizar o que eles querem. Mas falta oportunidade, sabe? Falta espaço para a gente dar para essas pessoas que estão à margem da sociedade, sabe? E estão à margem da sociedade porque estamos numa sociedade muito desigual, numa sociedade que não olha para o lado, que não olha para outra pessoa, né? A gente está aí sem empatia nenhuma, né? Então eu acho que assim, a gente ter esse olhar de, poxa, eu acho que meu propósito é estar, a gente aqui no Instituto, nosso propósito é total estar nas periferias. A gente fala, a gente tem mais de um ano que a gente vem falando, vamos ter uma sede, mas a nossa preocupação é ter uma sede e nos afastar das periferias. Porque se a gente tem uma sede, tem que cuidar daquele lugar. Exatamente. Aí as pessoas vão, mas não são todas as pessoas que vão chegar até lá. Não são todas que vão conseguir chegar nessa casa quando a gente tiver. Daí a gente fala, cara, mas a gente está em 16 periferias. Será que vale a pena? Um trabalho horizontal. Será que vale a pena a gente sair disso para ter um lugar, para ficar cuidando de mais um lugar e não conseguir atender tanta gente que a gente está atendendo? Né? Então, eu acho que a gente siga nossos propósitos, porque realmente eles precisam. Concordo. E a gente tem que estar nesses espaços, com certeza, fazendo o nosso melhor e doando o que a gente mais sabe fazer de melhor. Com certeza você está plantando a sementinha no coração de um jovem ou de alguém que passa por uma vulnerabilidade muito grande. Quantas histórias eu fiz com violência doméstica que eu largava o meu microfone e eu abraçava as vítimas. Então, eu digo assim, o meu trabalho como jornalista e como repórter me tornou mais humana a cada dia. Porque é dar valor para o que você tem, por mais que a sua realidade seja difícil, tem gente pior sofrendo. E você precisa estender a mão para algumas pessoas, porque algumas não veem esperança, e às vezes há esperança, só que elas não têm mais força para lutar. Então, eu admiro muito o seu trabalho por isso. Imagina, Adri, a gente está tudo aí no mesmo propósito. Mas vamos para o último jogo, vou também liberar essa mulher aqui maravilhosa, cheia de coisa para fazer, que é o Cultura no Talo. Agora é um bate-bola, rapidinho, tá? Só algumas perguntinhas que a gente vai fazer muito. Aí a gente traz muito pro regional, né? Então, eu pergunto, que vem na cabeça, você traz pra gente, tá? Um lugar que você gosta aqui em Santos para relaxar, para respirar. Ponta da praia, nas muretas ou com o pé na areia, porque eu adoro o mar. Então, para mim, praia. Eu gosto muito da Ponta da Praia porque eu acho um lugar bonito, a fotografia. E aqui na cidade, você já falou do Bon Jovi e do grupo que tem cover aqui da cidade. Já falei. Mas tem alguém que você indicaria para quem está ouvindo ou assistindo a gente, que você indicaria para estar conhecendo ou um projeto, ou um artista, enfim. O que você indicaria da cidade? Você fala, poxa, gente, segue lá no Instagram, conhece essa galera. Você, que é uma delas, que eu admiro, e é verdade, não é só porque eu tô aqui. E eu gosto muito do trabalho da Carol Porto, já entrevistei no Papo Tribuna, ela que desenvolveu um trabalho de inclusão com bonecos, então acho também um trabalho dela bem bacana, como artista, né? Então sigam Carol Porto Arte, que é o Instagram dela. Sigam mesmo, conheçam o trabalho dela, e principalmente quando vocês querem falar de inclusão, né? É uma pessoa a turma do Longuinho, que ela criou durante a pandemia, acho muito bonito o trabalho dela. Tem um projeto bem bacana, assim mesmo, de inclusão, né? Então é bem importante a gente também potencializar isso, né, Adri? E comida, qual que é a tua comida? O que tu gosta de comer, Adri? Eu tô muito numa fase light. Eu tô muito numa fase bem saudável. Então, mas se a gente for
não olhar tanto para isso, adoro uma lasanha que a minha mãe faz, mas também gosto das lasanhas saudáveis, né? É que eu sou italiana, então eu adoro massa. Pizza, então, é minha perdição, não dá para dispensar, então eu adoro uma pizza. Eu também, sou filha de italiano, nossa, gente, então. pizza, meu pai fala, vamos comer, eu falo, ai meu Deus, eu vou comer pizza. Eu amo também o camarão com catupiry no forno, ai que delícia, minha mãe faz muito bem. Ai, já vou falar com a mãe, tá fazendo uma propaganda da comida da mãe dela, gente. E Dri, pra gente encerrar, tem algum projeto que você contou um monte de coisa, tá com o projeto do livro, né? Que aí a ideia é que ele seja aí uma coletânea, né? Então a gente já tá vendo aí, mas para além do livro, você quer nesse projeto que você tem ainda vontade de colocar aí no mundo? É o livro ou tem ainda mais uma coisinha aí, assim, ó? Eu sou uma mulher de abas, né? Como diz uma amiga. Tem várias abas abertas. Mas assim, eu sigo a Carol Iltchuk-Yang, que é uma psicanalista, e eu super indico, inclusive, para todo mundo, né? Ela tem um podcast chamado Amores Possíveis, que ela fala sobre relacionamentos de uma forma geral, de trabalho, amorosos, familiar. E eu lembro de um capítulo, de um episódio que ela falava assim, eu sempre fui uma mulher de muitas abas, ela nem usou a palavra abas, mas mais ou menos assim. E as pessoas acham que eu não tenho foco, eu vivo escutando isso de amigos. Ah, você não tem foco. A questão não é foco. Eu coloco foco em várias abas. Esse é o problema. Então, assim, eu tenho outros projetos, inclusive um de viagem, porque eu tenho a vontade de estimular o turismo criativo na nossa região e no Brasil. Existe um movimento por uma ONG no Recife. O que é o turismo criativo? É aquele que o viajante vem, conhece a região, mas estimula o empreendedorismo local, o empreendedorismo geográfico da região. Então, por exemplo, quando você vai para uma fazenda e tem buritis, você colhe o buriti, na fazenda tem uma cozinha, existe aqui no interior do estado, algo similar, você faz a sua própria geleia e vai embora com a sua geleia. Então é um turismo da experiência, que você ajuda inclusive a roda da economia a girar, você ajuda o pequeno empreendedor local. Então o meu sonho é que eu tenho um projeto chamado Quem Viaja Comigo, inclusive, se Deus quiser, em maio eu vou levar um grupo de viajantes, eu com uma agência de viagem que abraçou o projeto para a Europa. Eu digo que o meu projeto, ele mudou um pouco, mas ele não vai perder o propósito dele. Achei muito chique, inclusive, essa viagem que ela vai fazer. Eu tô acompanhando nas vezes, achei chique. Falei, gente, coisa chique. Pois é, né? Então vem uma baita oportunidade de levar, alguns são empreendedores, inclusive, e eu vou gravar todas essas experiências. Lá fora vocês vão trabalhar, você vai trabalhar focada nisso, né? Eu vou registrar, eu quero principalmente turismo. A minha ideia, vamos ver o que eu vou encontrar, mas eu quero que esse projeto cresça e seja realizado aqui no Brasil. Eu encontre grupos até de viajantes que viajem comigo, mas façam um turismo criativo, para eu ajudar os empreendedores de outros territórios. Ai, maravilhosa. Ó, então, vida longa, que dê tudo certo. Mais um propósito que vá para o mundo, né? Que voe bastante. Obrigada. Dri, quero te agradecer demais. Agradecer, conhecer essa pessoa dos Aurélios. Isso vai ficar marcado, eu vou sempre falar. Eu gostava muito de ler a Agatha Christie. E aqueles livrinhos que você via na banca, na minha época tinha muito aqueles pequenos de romance, adorava também. Era livro de bolso, né? Era livro de bolso. Mas o Aurélio era o Aurélio. Obrigada pelo aceite, obrigada por abrir o coração aqui pra gente. A gente conheceu um pouquinho das suas intimidades, das suas referências também. Obrigada mesmo, foi uma delícia esse papo, gratidão. Eu que agradeço, Ju. E vida longa pro projeto também, que eu acho interessante você ouvir várias histórias. Porque é numa dessas histórias que você absorve conhecimento, uma indicação de livro, ou de música, ou um filme. Maravilhoso, né? Muito obrigada. Imagina, eu que te agradeço. Obrigada mesmo, Dri. E a gente fica por aí. Até o próximo episódio. Tchau, tchau.